Oiê, tudo bem, meninas? Boa noite. Deixa eu chamar essas maravilhosas aqui no grupo, avisando que nós estamos ao vivo. Boa noite para quem tá chegando. Deixa eu avisar as meninas aí que a gente tá ao vivo. Boa noite, Sil, Sara chegando por aí. Eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Hoje eu vou falar também do nosso sorteio, que eu tô devendo um sorteio para vocês. Deixa eu só avisar aqui, estamos ao vivo. Deu uma atrasadinha, meus amores. Eu já estou usando as pecinhas da nova coleção. Conta pra mim o que vocês acharam no Instagram. Atrasamos, mas chegamos. Deixa eu só avisar essa mulherada para que todas possam participar da nossa live. Segura aí, porque vai valer muito a pena, meninas. Estamos ao vivo. Show! Avisei a mulherada aqui para que elas possam também participar. Tudo bem? Sil já tá por aí. Deixa eu só esperar essa mulherada entrar, né? Que aí eu vou falar com elas aí sobre o que vai ser a nossa live hoje. E possivelmente eu vou deixar essa live salva, que realmente é um assunto muito importante. Aí, boa noite para todo mundo que tá chegando. Boa noite, boa noite. As meninas já estão até pedindo para participar, que elas sabem, Sil, que aqui a gente dá muito presente, né? Elas sabem que aqui a gente tem vários presentes, vários sorteios. E eu vou pensar em fazer um sorteio para vocês no final da live. Então já marca nesse aviãozinho e chama 5 amigas para vocês participarem, tá? Para vocês também concorram a presentes aí no final da live, tá? Eu vou chamar daqui a pouquinho a Sil, que vai participar dessa live com a gente. A gente vai falar de um assunto muito importante. É realmente uma história aí do que aconteceu comigo nesses últimos tempos, para quem me acompanhou, tá? E no final da live a gente vai ter uma surpresa, a gente vai ter um sorteio especial. Eu vou sortear uma peça aqui da loja. Eu quero saber se vocês gostaram, gente, conversem aí comigo. Se vocês gostaram aí, eu tô com o meu brinco que se chama Kátia. Esse é o brinco Kátia da nossa nova coleção, tá? Que é uma coleção cheia de brilho. E aí eu trouxe as nossas seguidoras, as nossas parceiras, como principais coadjuvantes aí dessa história, né? E por quê? Porque eu tô num momento de muita gratidão pelas pessoas que entraram na minha vida e todas que entraram de verdade e contribuíram de alguma forma. Eu estou agradecendo elas em forma de coleção. Então, nessa coleção, eu trouxe algumas pessoas muito especiais aqui pra gente. Então, eu vou chamar a Sil, tá? Essa live vai ficar gravada para quem não conseguiu participar. E hoje o nosso assunto é muito sério. O nosso assunto é como lidar com a ansiedade, tá? Como lidar com a ansiedade. Eu tive alguns contratempos aí nessas últimas 2 semanas. E eu vou contar tudo agora pra vocês. Vou convidar a Sil pra participar. Ela estava esperando às 5h30. E aí a gente deu uma atrasadinha. Chamei a Sil aqui, deixa eu ver se ela aceita. Oi, lindona. Boa noite. Tudo bom? Boa, já, né? Já são 18h30. Tudo bom com 18? você? Tudo bem. Então tá bom. Eu avisei as meninas no grupo, porque como a gente marca um pouquinho mais cedo, aí pode ser que elas já tenham marcado alguma coisa agora, tá? Mas de qualquer forma, eu vou deixar essa live salva para que elas possam saber um pouquinho, né, do que aconteceu. Eu tive muitas seguidoras que me chamaram perguntando o que tinha acontecido. Amanda, você sumiu, né? O que aconteceu com você? Então, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, Sil. Seja muito bem-vinda. Obrigada por colaborar, por vir aqui participar com a gente, né? E eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, né? Hoje o assunto da live, deixa eu até fixar aqui, Sil.
Vou até colocar aqui. Você sabe lidar com ansiedade? Acho que é mais ou menos isso, né, Sil? Vamos lá. E aí eu vou fixar para que todas possam participar e que a gente possa colaborar com as meninas. Pronto. Sil, primeiro se apresenta aí para as meninas, né? E eu vou começar contando o que aconteceu comigo e aonde que você entrou na minha vida. Boa noite, pessoal. Meu nome é Silviane, sou de Sorocaba, São Paulo. Estou terapeuta integrativa trabalhando com mulheres já há alguns anos. Conheci a Mandy pela internet mesmo, por um grupo de network de empreendedoras. E foi por ali que nós nos conhecemos. Mas eu acredito que nada é por acaso. Assim como você que está aqui vendo essa live não está aqui por acaso. Você vai receber informações que vão transformar a sua vida, se você adquirir mesmo e colocar em prática. Exatamente. Então, assim, o que que aconteceu, né? Há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu tive um contratempo, né? Tô só mandando aqui para as meninas para que elas possam acompanhar, que elas ficaram muito curiosas para saber o que que aconteceu, Amanda, que você sumiu. E eu estou aqui querendo realmente compartilhar de coração, porque assim, a Sil me ajudou muito e eu acredito que ela vai poder ajudar muita gente também. Então, eu acho que assim, Sil, quando a gente faz algo pensando realmente no bem das pessoas, é necessário difundir, né? Então, há umas 3 semanas atrás, o que que aconteceu? Eu tive, vamos dizer que foi um começo de crise de ansiedade. E eu queria convidar vocês a comentarem aqui embaixo. Neilinha chegando, seja muito bem-vinda, meu amor. Eu queria convidar vocês a me contarem se vocês já tiveram algum episódio de nervosismo, de ansiedade. E o que que aconteceu, meninas? Eu tive um episódio de pressão alta. Eu não tenho pressão alta, eu não sou hipertensa, mas eu passei por um processo de muito estresse, muito nervoso. E isso acarretou na pressão alta. E aí eu fui 2 vezes para o hospital, né? E assim, eu nunca precisei ir ao hospital por esse motivo. E na segunda vez que eu cheguei, Sil, eu nunca tinha passado por isso. Eu comecei a sentir sintomas físicos de que eu não estava bem, de que realmente eu ia ter algum problema, de que eu ia morrer, passou na minha cabeça. E hoje eu posso dizer que muitas amigas falaram para mim, Amanda, eu tive crise de ansiedade, eu passei por esse problema e eu nunca pude ajudar porque eu não sabia o que era, né? E dessa vez aconteceu comigo. Então, quando a gente tem a crise de ansiedade, Sil, a gente sente que naquele momento a gente está morrendo. E a gente tem sintomas físicos, como o coração acelera, sua respiração ficou ofegante. Então, assim, nunca tinha acontecido isso comigo. Quem me conhece sabe que eu trabalho há muitos anos e eu sei muito bem lidar com estresse. Mas eu cheguei num ponto que eu realmente fiquei mal, né? E aí eu fui 2 vezes para o hospital, cheguei até a tomar calmante, coisa que eu nunca tinha tomado, brincava, falava assim, imagina, vou tomar esses remédios, pois aconteceu comigo, né? E por que que eu tô compartilhando com vocês? Porque é um assunto muito sério e às vezes, se a hora que você quiser dar uma contribuição, você me fala, tá? Às vezes a gente olha um amigo que fala assim, eu tenho crise de ansiedade. E não é que a gente pensa sempre isso. Mas muitas vezes a pessoa fala assim, será que é mesmo? Será que não é frescura? Então, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha história, gente, de que não é frescura, tá? Se um amigo de vocês tiver ansioso, falar, eu tive crise de ansiedade, conversa com esse amigo, liga para essa pessoa, fala de coisas boas, de momentos bons, porque vai ajudar muito. Eu acho que nesse momento, eu acho que a Sil concorda comigo, que a gente precisa de pessoas falando coisas boas pra gente, né, Sil? É preciso você se sentir seguro, né? Porque, infelizmente, numa crise de ansiedade, as pessoas se desesperam. Ou elas não acreditam em você.
porque você está super bem, você começa a passar mal. Então, uma pergunta que eu queria te fazer, importante, assim, todas as vezes que a gente começa a contar o que aconteceu, a gente esquece o que aconteceu antes. Você consegue se lembrar como foi o seu dia antes de você ter algum sentimento diferente? Você consegue lembrar assim, o que passou no seu dia, naquele dia? Naquele dia, eu não me lembro exatamente. Eu me lembro no dia anterior, que eu passei por muito nervoso, né? E quem não passa por nervoso, até gostaria que as meninas comentassem aqui, vocês passam por muito nervoso, se o trabalho de vocês é estressante, vocês já passaram por alguma situação assim de muito estresse. E aí no dia anterior eu passei nervoso, né? E no dia seguinte eu já não estava bem. E aí eu senti até aqui meu formigar, né, num episódio que eu tive. E aí eu falei, eu não tô bem. E aí foi onde eu percebi que realmente eu estava mal, meu corpo não estava legal. E eu fui procurar ajuda médica, que é a primeira coisa que a gente faz, né? E aí nisso eu ouvi coisas boas, mas eu ouvi coisas ruins também, né? E quando a gente tá, oi Glorinha, as meninas estão chegando, sejam bem-vindas. Manda para 5 amigas, vai ter surpresa no final da live, sorteio, mas eu quero vocês participando, hein, gente? Eu atrasei, mas estou aqui. Estou contando um pouquinho para quem está chegando agora de um episódio que eu tive, né, de crise de ansiedade. E aí quem me conhece fala assim: "Nossa, Mandinha, mas você é tão para cima, né? Você está sempre ajudando, está sempre fazendo coisas legais. Como assim aconteceu isso com você?" Eu tô aqui para dizer que todo mundo está sujeito a isso, tá? E não é, gente, a pessoa teve uma, um problema de ansiedade que ela não é bem psicologicamente, não tem nada a ver com isso, né, Sil? Eu acho que hoje em dia todo mundo passa por momentos de estresse, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja com marido, com filho, a gente está sujeito a passar por isso. E, e não é por isso que a gente é pior do que ninguém, tá? Totalmente tratável. A, a Donas Boutique, a Jo tá falando assim: já passei muito mal com isso. Hoje eu consigo me controlar mais, mas eu tive uma crise feia em 2020. Olha isso, gente. Eu cheguei a entornar as mãos, além do formigamento. A gente está falando de coisas sérias, de pessoas, de vidas. A Glorinha, tudo bem, Glória? Então, aonde que a Sil entrou na minha vida? Eu conheci a Sil por esse grupo de empreendedoras e eu não estava bem, né, Sil? A gente conversou, falei, Sil, eu não passei bem, eu tive uma crise de ansiedade, eu senti isso, isso e isso. Imediatamente a Sil falou, Amanda, vamos começar sua terapia. E a gente fez 2 sessões já. Glorinha tá falando, eu passo por isso. Glorinha, marca 5 amigas que precisam ouvir isso pra gente ajudar essas pessoas. Porque hoje eu tô aqui exclusivamente, assim, também para ajudar vocês, tá? E para dizer que é normal, porque eu acho que o ambiente, assim, vai poder falar mais disso quando eu passar a palavra. O ambiente que a gente vive hoje, Glorinha, faz com que aconteça isso com a gente, porque é muita pressão, é família pressionando, é amigo, que você tem que dar atenção, você tem que dar atenção pro filho. Eu não sei se aí com vocês é assim, mas aqui na minha casa é assim, né? Inclusive agora eu estava num evento com meu filho, na escola dele, e aí eu tive que vir embora, porque eu tinha um compromisso com vocês, e eu acho que a gente tem que honrar os nossos compromissos, né? Aí ele ficou muito bravo, gente, emburrou e começou a chorar. E aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, filho, não é assim, nem tudo é perfeito, nem tudo é do jeito que a gente quer. Então é bom até que a gente coloque esses drives na cabecinha das nossas crianças, para que lá na frente, quando eles forem adultos, eles não sofram com essas frustrações. Porque se a gente der tudo de mão beijada para eles, quando eles crescerem, eles vão achar que o mundo é cor-de-rosas e não é. Martinha, seja bem-vinda, meu amor. Então, assim, aí eu comecei a fazer a terapia com a Sil, né? Ela vai poder falar com mais propriedade o que, que é essa terapia. E eu já estou me sentindo muito melhor. Depois da minha segunda, né? Na minha segunda sessão, a Sil me chamou e falou: tá tudo bem, Amanda? Eu falei: eu tô me sentindo ótima. Se eu contar para alguém que eu tive crise de ansiedade, a pessoa nem vai acreditar, Sil, porque eu tô tão bem, tô dando risada de tudo, tô fazendo piada. Porque graças a Deus, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e hoje estudando mais sobre energia, sobre vibração. Eu acho que quando a nossa vibração tá boa, né, Sil, a gente consegue trazer para cima e a gente consegue trazer pessoas que estão para baixo para cima também.
Então, eu gostaria, Sil, que você contasse para as meninas um pouquinho do que é esse tratamento que você faz, como que você pode ajudar a gente. E se você puder dar uma dica também, dá uma dica para as meninas aí, vamos dar uma cereja do bolo, de como, que seja exercício para que elas possam controlar um pouquinho mais a ansiedade. E aí eu vou pedir uma coisa, meninas, clica aqui, manda para 5 amigas, estende o dedo no coração se vocês estão gostando. Interage com a gente. Por quê? Porque no final da live vai ter um presentão. Mas tem que ter pelo menos 10 aqui, gente. Cadê essa mulherada? Pode, Amanda, salvar muitas vidas, porque uma crise de ansiedade, ela é um nome bonitinho para o medo. Uma crise de pânico é um nome mais ou menos para o pavor. Então, assim, é muito sério. E você viu que eu fiz pergunta para você? Eu fiz a pergunta Sim. seguinte: você se lembra do que aconteceu no dia? Porque muitas vezes você está tão pilhado que você não lembra. Mas você conseguiu lembrar o que você passou no dia anterior, que foi muita raiva. Primeiro, eu quero falar para as meninas que são ansiosas, que tenham paciência, porque terapeuta aprende a falar devagar. Eu tenho perfil oral, eu atropelava todas as palavras, eu queria trazer todas as informações de uma forma muito rápida, porém, o público não entendia o que eu estava falando. Então, se você é colérica, você vai querer que eu vou direto ao ponto. Os coléricos que estão de plantão, tenham paciência, porque vocês também vão saber lidar com isso e utilizar da melhor forma possível o seu temperamento, para que você tenha uma vida mais saudável com você mesmo, com as cobranças com você e com as cobranças com seus filhos, com seus cônjuges, com as pessoas que trabalham com você. Isso é muito sério, porque assim, a gente nasce e a gente não tem manual. Quando você pega uma geladeira, quando você pega um celular, quando você pega um computador, você tem manual para usar. Mas as pessoas esquecem que nós temos o nosso manual. A gente precisa entender como a gente funciona para ter uma vida melhor, gente. Então é o seguinte, tenham paciência, eu vou falar de uma forma breve, clara, para que vocês compreendam. E se vocês estiverem entendendo, aí vocês colocam para mim assim, tá, tô entendendo, tá joia. Ou coloque gratidão para levar a vibração da nossa live, tá bom? Show. Então eu vou explicar. Eu vou explicar para vocês aqui. Eu fiz pergunta para Amanda. Eu perguntei o seguinte: o que você passou? Você se lembra? Claramente ela não vai se lembrar, porque ela já estava no pico do estágio de ansiedade. Eu tenho um exercício muito prático de um e-book que eu fiz, que é um e-book gratuito. Quem quiser vai lá no link da minha bio, clica lá, eu quero. Sei lá, em qualquer lugar que você clicar, o pessoal da equipe vai mandar para você um e-book. Nesse e-book tem um exercício maravilhoso para fazer a gestão dos seus pensamentos, para você conseguir fazer a gestão das suas emoções. Eu já vou antecipar para vocês que o exercício faz com que você se policie durante pelo menos uma semana, para saber quais são as emoções mais frequentes que você tem. Então, você precisa entender, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você vá, você tem emoções o dia inteiro. Porém, algumas emoções são mais frequentes. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem um sentimento de raiva. A raiva, ela vem por conta de um pensamento, certo? Que ele vem pós uma ação de alguém, ou de você mesmo. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Você está no trabalho, a pessoa está te irritando, ela é devagar demais, ela não faz o que você pediu, ou ela está falando com o gerente, você acha que ela está falando de você, ou você não suporta aquela pessoa, e aí você fica com raiva só do jeito dela falar, você está prejudicando você mesmo. Porque a raiva que você está sentindo vai gerar a raiva, né, o sentimento, vai te gerar um sentimento físico, o pensamento de raiva naquela pessoa vai te gerar um sentimento, o pensamento gera raiva, que vai gerar um sentimento ruim, que vai ser físico, por exemplo, uma dor de estômago, uma azia, uma enxaqueca, um formigamento, porque você está alimentando o pensamento naquela situação, que alimenta o sentimento, e automaticamente alimenta a ação física em você. Muitas vezes você não dorme. Certo? Então, eu estou dando aqui exemplos, porque você tem N exemplos. Você pode ter um exemplo de uma discussão com seu marido de dia, antes de sair para o trabalho, ou à noite. Aquilo fica na sua cabeça e você não consegue se desligar. Pô, você não vai conseguir fazer nada para resolver essa situação só na sua mente. Não vai. Você ficar martelando e remoendo aquilo. Você vai prejudicar só você mesmo, certo?
Então, fazendo esse treinamento de saber qual a emoção que você está sentindo durante o dia, você consegue mapear. Eu deixei lá a dica para vocês fazerem à noite. Pega um caderno, faça à noite. Marque, o que eu senti? Medo? Raiva? Ódio? Tristeza? Mapeie e saiba o que está te prejudicando. Porque as pessoas, elas querem só a pílula mágica do final. Elas querem aquele comprimido bonitinho que elas vão tomar. Você vai secar o gelo e você vai ter efeitos colaterais. Ela funciona assim, para controlar os efeitos colaterais que você vai ter. Mas entenda, a ansiedade não é uma doença, ela é um sintoma. Sim. Ela é um sintoma. E o conjunto de sintomas que ela tem torna-se uma síndrome. Mas as pessoas pegam para ela como lindo. E aí elas rotulam. Eu sou ansiosa. Olha que lindo, bem colorido lá. Cor-de-rosa, assim, grande. Eu sou ansiosa. E aí, elas usam essa desculpa para fazer várias coisas. Gritar com os filhos, brigar com o marido, culpar todo mundo, apontar o dedo para isso, para aquilo, para o estresse no trabalho, mas nunca assumem a responsabilidade para elas, de saber por que elas estão daquela forma. Então é importante você ser sincero com você ser honesto. É por conta da minha situação financeira? Sim. Eu estou nervosa? Está gerando esse acúmulo? Vai na raiz. Porque você adoecida não vai conseguir resolver o problema. Então começa por aí. Fazer gestão dos pensamentos para fazer das emoções, para não ter as reações físicas. Você fica tomando omeprazol pro resto da vida. E você fica assim, eu sou ansiosa, eu tomo ansiolítico, eu tomo omeprazol, como se fosse bonito, sabe? A indústria farmacêutica quer isso mesmo. Ela não quer que você morra, ela quer que ou você... E ninguém... Ela quer que você continue tomando os medicamentos para gerar faturamento. Entende? Então você precisa acordar. Ninguém sai de casa e vai na lixeira e enfia a cabeça lá dentro. Ninguém em sã consciência. Mas vocês, muitas vezes, não fazem. E assim, eu não sou perfeita, gente. Eu precisei aprender isso. Eu precisei levar uns tapas na cara para me entender. Que eu precisava fazer uma faxina mental. Eu tô sendo bem sincera com vocês. Eu precisei tirar das minhas redes sociais as coisas tóxicas. As coisas que não me faziam bem. Eu precisei selecionar as coisas em que eu via. Quando você conhece como o seu corpo funciona, você faz sim, porque você sabe que é melhor para você. 95% de nós, da nossa mente, funciona pelo nosso inconsciente. Então, você pensa que você está vendo um filme de terror, um filme de ação, você pensa que uma série, o seu consciente fala, é tudo mentira, sabe? Eu não estou falando para você não ver nunca mais, mas assim, se você quer fazer realmente um tratamento, você vai ter que se abdicar de algumas coisas para ter benefício em outro. E eu tenho certeza que se você fizer as tarefas, você vai obter resultado. O que acontece? O seu inconsciente, ele absorve 400% a mais das coisas. Você está assistindo muitas vezes, ele não sabe, ele é atemporal. Ele não sabe se é mentira, se é verdade, se é futuro, se é passado, nada. Para ele é agora. Então, tá absorvendo, né? Sim, muitas vezes ele registra. E você acaba sofrendo lá na frente. Mas para você entender melhor isso, foi que eu... Oi? Posso fazer um adendo do que você falou? Sim, claro, pode. Você me deu uma tarefa, né? Que foi exatamente sobre o que você está falando. E, gente, pode parecer que não, mas isso é conversa. Não é. Eu fiz uma limpeza, né? A Sil me deu uma tarefa de fazer uma limpeza na minha mente. Porque através da minha mente, eu vou pensar aquilo, o meu corpo vai reagir e as coisas vão vir de acordo com aquilo que eu penso. E aí, eu brinquei com a Sil, eu falei, Sil, é tão poderoso esse negócio de fazer a limpeza da mente, do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente fala, que tem até umas técnicas que a Sil me passou maravilhosas, que no dia seguinte eu falei, Sil, caiu um dinheiro que eu nem esperava na minha conta. E não é coincidência, gente. É a nossa vibração através do nosso pensamento, daquilo que a gente alimenta. Então, assim, um exemplo bobo, tá? Às vezes eu ficava assim, meu filho, você é bagunceiro. Você é muito bagunceiro. Porque a mãe chega em casa e vê aquela coisa toda jogada. E aí eu falava tanto isso que o meu filho estava sendo bagunceiro. E aí depois que eu fiz com a Cia, a gente conversou, eu falo diferente com ele. Eu falo, não, filho, você não é. E aí ele fala pra mim, não, mãe, eu sou bagunceiro sim.
Olha o Ele drive que assumiu o rótulo que você você colocou. Por quê? As e crianças, elas agora você acreditam. tem que mudar, né? Ó, mãe, de uma coisa importante. As crianças acreditam em quem? Em quem elas mais amam. Se você é mãe, ela tem 100% de confiança em você e você está dizendo que ela vai pegar aquela embalagem para ela. E É isso. inconscientemente ela vai ser. Então é preciso você parar, olhar para você construir uma realidade melhor na sua vida. Ver É onde a sobre gente está isso, errando. é Que às sobre vezes a gente isso. só transfere a culpa, né? Ah, mas é culpa disso, é culpa daquilo. Só que não. Eu, como mãe, o que eu falar pro meu filho é culpa minha. Então, se eu falo pro meu filho, você é bagunceiro, você faz isso de errado, ele vai ser aquilo. Né? E se eu falo pro meu filho, não, filho, eu comecei a fazer isso agora. Eu falo, não, filho, você é organizado. Aí ele olha assim pra mim, mãe, você tá bem? Eu falo, não, filho, você é organizado, vai dar tudo certo, você vai conseguir, eu vou te ajudar. Então, quando você começa a falar diferente, você instala drives diferentes, né? E a Isso, criança, eu aprendi isso com a Sil. A criança, ela, tudo que ela absorve até os 10 anos tem um impacto na vida adulta, né, Sil? E aí, o que, que a gente está instalando de drive na vida dos nossos filhos? O que, que eu estou instalando na vida dele? Então, como eu passei, e eu acredito que aqui muita gente deve ter passado, gente, quem não passou por problemas na infância? A galera que é 25 mais, né? Tem 25, 30, 35, teve uma infância difícil, porque antigamente as coisas eram mais complexas, né? Então a gente hoje, como adulto, sofre. E aí é onde a Sil entra, né? Com os ensinamentos dela, para que a gente mude esses drives e consiga seguir uma vida adulta tranquila. E é é muito verdade. legal. Eu dito assim, primeiro eu quero dar os parabéns para quem está aqui nessa live. Eu quero dar os parabéns porque você se destaca da manada. Você se destaca de 95% da população que não quer ajuda. Você se destaca de 95% da população que quer resolver o problema, que não quer usar o problema como desculpa para fugir da sua responsabilidade de mãe, de pai, de ser humano, entende? Porque você não está aqui de passagem. Você está aqui para cumprir um propósito. A vida vai trazer sofrimentos, vai trazer aflições, porque é bíblico. Você está aqui para evoluir. Você não está aqui apenas para ser pleno e 100% feliz o tempo todo. Porque assim como as batidas do nosso coração elétrico, elas sobem e descem, é o fluxo da nossa vida. Os desafios que faz você cair e levantar é o que faz você evoluir e crescer como pessoa. Por mais que você vire para mim e fale, minha vida é ferrada, meu marido só sai, meu marido só bebe, sabe? Tudo é o outro, é o outro, é o outro, e você ainda se achar sempre a vítima de que não vai tomar uma atitude, você é a coitadinha, porque todo mundo faz tudo para você de ruim e você faz tudo de bom por outro e não é reconhecido. Quando você mudar esse olhar e falar, não, eu vou olhar para mim. Quando você começar a falar não para as outras pessoas, você começa a falar sim para você. E existe um jeito maravilhoso de dizer não. Existe o jeito de falar não sorrindo. Eu agora estou cuidando de mim. Eu gostaria tanto de te ajudar. É mais difícil falar não para as pessoas que a gente ama, para um irmão, para a mãe, para o pai, às vezes até para o marido. Falar não, mas quando você diz um não, você fala sim para você. Boa tarde. Alguém está falando alguma coisa aí, Bem? A Tudo Maria segundo. Helena falou assim: tudo de que desafia e te transforma é um aprendizado. E esse é o processo de evolução. Boa noite, Maria. Sim, nós queremos pessoas, eu tenho certeza, que a partir de hoje vocês não vão ser mais alienadas. A partir de hoje vocês vão ter conhecimento do que acontece com você. Porque as pessoas, elas querem só a solução, mas elas não querem saber nem o que elas têm. Quantas pessoas não sabem o que elas têm, o que é a ansiedade? A ansiedade vem dos nossos ancestrais. Antigamente, lá, eu expliquei para a Amanda isso. É uma coisa tão simples, gente, porque Deus já disse, tudo é simples. Você tem que entender como uma criança, o seu inconsciente, tudo que você absorve na brincadeira é muito mais fácil de memorizar. Então eu vou explicar de uma maneira lúdica e fácil para vocês entenderem, sem termos técnicos, tá bem? Na época das cavernas, o homem precisava sobreviver, certo? O ser humano já veio ali com uma dose de adrenalina normal.
que é para ele enfrentar o perigo, é o medo. Ela é liberada quando você está em situação de perigo. Quando ele precisava caçar, ele tinha que ficar alerta. Quando chegava um urso na floresta, ele tinha que atacar ou fugir. Com isso, existe uma glândula que libera adrenalina, fica no meio do corpo aqui. Ela joga para suas coxas e joga para os seus órgãos vitais. Por isso que o seu coração palpita. Por isso que você fica com um fôlego curto. Por isso que as suas mãos gelam. Por quê? Porque o cara lá na floresta, quando ia lutar, ele precisava lutar. E se ele lutasse, ele ia cortar as mãos. O nosso instinto não é de sobrevivência? Se ele cortasse as mãos, ele não ia ter hemorragia, ia levar à morte? Não. Se ele corresse para fugir da fera, ele estava com menos fluxo nos pés. Você não tem os pés gelados, muitas vezes, uma crise de ansiedade? Porque o seu inconsciente acredita que você está fugindo de uma fera. Some o fluxo dos seus pés. Porque se ele cortasse os pés, não teria uma grande hemorragia, assim não viria a morrer. É uma forma lúdica. Depois vocês pesquisem que vocês vão entender. Mas só por aí vocês já vão conseguir entender. Muito brevemente. O que acontece? No decorrer da nossa vida, às vezes no útero da mãe, tem trauma, tem brigas de gestantes, tem agressões. O bebê sente tudo que a mãe sente. Às vezes a mãe sofre um acidente, a mãe cai, e o bebê sente medo. Quando esse bebê nasce, ele pode levar registrado no inconsciente dele esse medo, fica guardadinho no inconsciente. Às vezes a criança mora com os pais e a mãe é muito agressiva, o pai às vezes, gente, uma coisa muito boba, que é a criança derramar algo. Eu não estou falando para vocês tratar só com algodão, mas saber como conversar. Se a criança derramar algo e você é uma mãe que é acostumada a sempre chinelar, sabe? A criança fica apavoradinha, você mete o tapa, ela é um trauma que causa. Quando ela cresce, isso causa o que na vida adulta? Medo. Muitas vezes essa janela killer que foi instalada, ela nem sabe por quê. Ela tá de boa, num lugar tranquilo, e algo que o inconsciente trouxe, a lembrança, faz com que essa janela se abra e ela comece a ter essa crise de ansiedade do nada e ela não sabe o que está acontecendo. Então, quando você entende isso, esse é o primeiro passo. Você tem os exercícios respiratórios para fazer. O que acontece? Quanto mais apavorado você ficar, mais adrenalina vai ser liberado para baixo e para cima, e o seu coração mais vai palpitar. E você vai sentir a sensação de morte, porque sufoca. Então o seu consciente tem que questionar. O que eu estou pensando é verdade? Eu estou com muito medo, eu estou apavorada. Questiona. A minha mente está mentindo para mim? Primeiro, questiona. O que você vai fazer? Enfrentar. O seu eu, que é a faísca de Deus em você, pede para você. Enfrente o seu medo. Você tem que ter consciência que você precisa respirar. Como você vai? Vou dar aqui uma dica de ouro. Como você vai controlar uma crise? O seu consciente vai enfrentar a sua mente e você vai respirar. É como peças de dominó, uma atrás da outra. Uma vai derrubando a outra e alimentando o fluxo de adrenalina, certo? Você vai respirar. Quando você coloca as palmas das suas mãos virada para cima, não para baixo, porque para baixo parece que você vai atacar. Seu corpo, seu cérebro entende que você está em posição de ataque, então ele vai liberar mais adrenalina. Então coloque as mãos para cima. Respire profundamente, porque você vai voltar para o agora. Então, quando você concentra na respiração, você não concentra no seu pensamento. Porque, Mandy, eu tenho clientes que muitas vezes, numa crise de ansiedade, de pânico, elas começam a ver um buraco e parece que está caindo. E elas parecem que estão caindo, e elas gritam, e é uma coisa horrível. Gente, é muito horrível. É um inferno a vida de quem tem ansiedade. Não é brincadeira. E quando a pessoa tem uma crise de ansiedade num lugar público, ela fica morrendo de vergonha. Ela se sente culpada de ter uma crise de ansiedade. Isso é muito sério. Então é o seguinte, o exercício. Eu passei pela não né? Vou te cortar. E o que eu tive de experiência? Quando eu comecei a ter, eu já agi. Só que eu acho que tem muita gente que tem os sintomas, né, Sil? De crise de ansiedade, a pessoa vê que o coração tá acelerado, que ela só pensa no problema, ela tá ansiosa, ela tá respirando e ela não trata. Eu acho que esse que é o maior problema, né? Aí ela, não, tá tudo bem, eu sou ansiosa. E não, gente, a gente não pode deixar
o nosso corpo se sentir atacado, né? A gente não pode deixar isso acontecer. E a melhor coisa que eu fiz foi procurar ajuda, foi procurar a CIL, né? Porque por mais que a gente fale, é estressante o mundo de hoje, mas a gente tem que saber controlar, né, Sil? Se a gente não souber controlar o nosso eu, entender qual é o momento certo de cada coisa, vai ter hora que você vai ter que explodir. A Sil até me deu umas dicas aí, mas você vai explodir pro lado positivo, jamais pro Sim, lado negativo, né, Sil? converter na energia para uma coisa boa. Porque assim, vamos supor, se for um momento de ansiedade de uma coisa muito ruim que aconteceu, você está discutindo, você está brigando, você começa a ficar ansioso. Cara, pensa que você é a pessoa mais importante da sua vida. Sai da cena. Deixa a pessoa falando sozinha. Vai respirar. Fala, eu não vou me permitir isso. Você tem que se amar, você tem que querer. Por mais que você acredite que a pessoa ela é a mais importante da sua vida, não é? A pessoa mais importante da sua vida é você. Primeiro Deus, para quem acredita em Deus, depois você, depois seu filho, depois seu cônjuge. Por quê? Porque se você não estiver bem para cuidar do seu filho, não vai rolar. Então, a sequência de ciclo da adrenalina tem que ser quebrada. A peça do dominó que alimenta tem que ser retirada do caminho. Então, o que você tem que fazer? Usar a sua consciência para respirar. A ferramenta está nas suas mãos, está em você. A ferramenta maior que Deus deu foi nossa mente. Se você fugir e falar, eu não vou respirar, eu vou esperar me socorrer, vai levá-la, claro, vai para o hospital. Você nem tentou. Exatamente. A Maria está falando assim, é que a crise já está com gatilhos. Fazer caminhadas também ajuda para a ansiedade. Ajuda. No caso da Mandy, ela não tinha esse conhecimento. O que aconteceu? Ela sentiu a sensação de infarto. A pessoa acredita que vai morrer, que tem o medo de morte iminente, sim. Porque a sensação de morte é real, é muito real. Tive um encontro que eu falei pro meu marido, eu falei, tá aumentando minha pressão, tava 16 por 10, né? E aí a cada um minuto eu media. Aí imagina, 16 por 11, 16 por 12. Aí eu falei, eu vou infartar. Ou eu vou infartar ou eu vou ter um AVC. Aí eu já via minhas veias levantando. Gente, é surreal. E eu agora, via, eu Mandy? sentia meu braço dormente. Olha aí a chave. Falei, E agora? A chave tá aí. Como que eu tô agora? A chave tá aí. E agora? Você vai fazer o quê? Quando começar uma crise? Pergunta. Primeira coisa, respiração, né? Perguntas. E uma coisa muito importante que a Sil me ensinou. A gente precisa controlar os nossos pensamentos, porque se você focar no problema, ele expande, né? Então, quando você vê um problema, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tô com um monte de conta atrasada, eu tô com um monte de problema para resolver, e aí você começa a ficar, você foca no problema, aí ele vai expandir, 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 você não vai conseguir trabalhar, não vai resolver nada, tudo você vai explodir, e é lógico que você vai ficar ansiosa. Então, assim, controlar o pensamento, e ainda que venha um pensamento de ansiedade, você trabalhar a respiração, né? E algumas outras técnicas que tem dentro do curso da Sil, na verdade, do tratamento, né, Sil? Porque realmente é uma coisa séria. E aí, hoje, eu nem acredito que eu tive crise de ansiedade. Por isso que eu trouxe esse assunto para vocês. Porque eu sei que qualquer pessoa está sujeita a ter, ainda que seja a pessoa mais alegre do mundo. Não está ligada a isso, né, Sil? A pessoa ser alegre e ter crise de ansiedade, né? Mas assim, como você não sabia, o que você fez? Você verificou a pressão. Você estava alimentando o seu pensamento focada na sua pressão arterial, mas você não questionou se era verdade aquele valor. E em nenhum momento você se perguntou. Por quê? Porque a gente não tem 100% de verdade de nada. Uhum. Você, em nenhum momento se questionou, é verdade esse valor? Não tem um outro aparelho? E começou a respirar? Não, você já começou a ver de novo. No outro minuto veio de novo. O que você fazia? Alimentava o ciclo. E ia elevando a pressão arterial, porque você estava bombeando mais sangue naturalmente. Faz sentido? Olha só como faz sentido isso.
Comentem aí, meninas, se vocês estão achando que faz sentido. Eu vi aqui alguns comentários. Carlinha, bem-vinda, viu? Martinha falou assim: nossa, mente tem poder. A Maria Helena disse assim: eu sofri com ansiedade na primeira infância pelo ambiente tóxico dos meus pais. Nessa terapia que eu estou fazendo, é a terapia de reprocessamento. É isso, Sil? Sim. Que eu estou fazendo com você? Meninas, no reprocessamento, eu entendi que eu tinha gatilhos mentais na minha infância que me bloqueavam hoje na vida adulta, tá? Então, e eu falei pra Sil, eu falei, Sil, mas eu não lembro da minha infância. Muita gente fala assim, quando eu tinha 6 anos, eu fazia isso com meu pai, com a minha mãe. Eu falei, será que eu tenho algum problema? Eu não lembro. A Sil falou, então, por que você não lembra? Porque você teve um bloqueio, sua mente bloqueou aquilo para te proteger. E aí, quando a gente fez o reprocessamento, eu lembrei das cenas que eu não queria lembrar. E aí, eu me libertei dessas cenas, né? E foi surreal, né? Você sente tudo aquilo. É, assim, só fazendo para saber. Dói, é ruim, Mesmo né? aquilo, por ter Mas, feito. né, Mandy? Dói, você sofre, Sim. sim, mas você se liberta. É necessário se libertar. Você sabe que eu atendi uma pessoa há uns dias que ela lembra que ela passou tanta comparação com a irmã e ela sofreu tanto, sabe? Assim, porque tudo quando era a vez dela não dava certo. Quando era o aniversário dela, o pai fez o da irmã, não deu para ela. Quando era a faculdade dela, todos fizeram, a dela não conseguia terminar, sabe? Então, assim, tudo para ela era cortado. Então, ela se sentia muito mal, só que ela desenvolveu uma força que era uma máscara de proteção. Olha que interessante. E ela reprimiu os sentimentos. Então, assim, ela não conseguia chorar. Então, ela se viu depois do comportamento conversando com alguém, chorando. E ficou com um pouco de vergonha, mas ela entendeu que estava liberando aquilo que estava trancado há tanto tempo. Olha só como a gente é. É desse jeito mesmo, né? E assim, por que a gente trouxe esse assunto, meninas? Sei que não tem nada a ver com o meu nicho, né? Mas para a gente trazer autoestima, no meu caso, né? Eu trago autoestima através das semijoias, né? Através da minha loja. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar 100% bem. Não adianta eu vir aqui colocar uma máscara, né, Sil? Dar risada. E se eu não estiver bem por dentro. Quem é minha amiga, pessoal, minhas clientes, a maioria viram minhas amigas. E aqui eu só tenho amigas, por isso vocês vão mandar para 5 amigas importantes esse assunto, hein? Manda aqui, ó, essa live. Elas sabem que eu sou muito verdadeira, né? Eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar com elas, eu gosto dessa interação, eu adoro isso, Sil. E nesse período que eu fiquei mal, eu fiquei um mês sem aparecer nas redes sociais. As meninas sabem. Quem me segue sabe, eu fiquei um mês sem aparecer aqui. Porque eu não estava muito bem, eu não estava me sentindo bem. E aí eu tomei algumas decisões baseadas nos meus bloqueios lá da minha infância, que foram erradas, e aí eu me frustrei ainda mais e fiquei péssima. Então eu acho que assim, como experiência, né? O primeiro passo, assim, eu me corrija se eu estiver errada, é a gente identificar que a gente não está bem, né? É a gente identificar que tem uma coisa estranha, não é, Sil? A gente precisa identificar porque, sabe o que acontece? As pessoas acham que a mente manda no corpo, mas não. O corpo manda na mente. Por quê? Porque a gente esquece que a gente não é corpo. O corpo é um carro. Nós somos mente. Então, nós não somos um corpo usando uma mente, nós somos uma mente usando o corpo. Então, se o seu corpo está dando sinais, é porque alguma coisa tem que ser limpado na sua mente. Se o seu corpo está dando sinais, é a sua mente avisando para você. Tem alguma coisa que você precisa limpar aqui. O que você está carregando? O que você está trazendo para você que você podia ter liberado? Mas eu não estou falando só de traumas. Eu estou falando de rancores, de falta de perdão. Aí você vai falar para mim, já vem com essa história de perdão. O perdão, sabe o que é? Não é para aquela pessoa que te fez mal. É para você. É a mochila pesada que você carrega nas costas toda vez que você lembra daquela pessoa que te traiu, daquela pessoa que te xingou, daquela pessoa que te humilhou, daquela pessoa que falou que você não podia, daquela pessoa que colocou você lá embaixo, daquela pessoa que te abandonou, daquela pessoa que te deixou esperando, daquele patrão que te fez sentir mal. Não é para ele.
Quando você libera é para você. A mochila tonelada que está nas suas costas, você solta. Porque você não vai ficar pensando naquela pessoa mais. Gente, é incrível. Porque quando você guarda aquela mágoa, você acha que não, onde você vai, você fala. Ai, fulano fez isso pra mim, fez isso pra mim, fez aquilo. Você vai em outro lugar, é a mesma coisa. Fulano fez isso pra mim, fez isso aqui. Quando você fala, sua mente traz todo o sentimento de raiva, de angústia, de ódio. Você alimenta aquilo e você se sente mal. Então você está alimentando o seu corpo do quê? Essa pessoa merece estar sendo lembrada? Faça essa pergunta. Você tá levando ela aqui debaixo do braço, né? Pra onde você vai, você tá levando. Se é a pessoa que vai se sentir mal, você tá levando ela do lado. Então, eu aprendi que eu já vinha trazendo isso pra minha vida, Sil, mas hoje, de verdade, eu me libertei de pessoas que me fizeram mal, entendeu? E não foram poucas. Teve pessoa que fez de propósito. Mas eu deixei elas lá, deixei elas lá. Tem pessoas que são estranhas e tem pessoas da família. Tem pessoas conhecidas, próximas e assim, na maioria das vezes, não sei com vocês, meninas, comentem aí. Mas quem mais machuca a gente são as pessoas de perto, tá? Porque a pessoa de longe, ela vai machucar se a gente deixar. Mas e a pessoa que dorme com você? E a pessoa que você vê todo dia? E a pessoa que você vê lá no seu trabalho todos os dias? Essas são as pessoas que mais vão te machucar. E aí onde a gente tem que entrar com esse controle emocional de falar, não, ela fez isso comigo, mas não é sobre mim. É sobre ela. Eu não sou assim. Eu não teria essa atitude. E aí quando a gente libera o perdão para a pessoa, a sua vida flui e a dela também. Não é, Sil? Você falou uma coisa muito importante, porque o filho magoa, a filha magoa, a mãe magoa, o marido magoa muito ainda, dependendo. Por quê? Porque tem os temperamentos, cada um funciona de um jeito, e muitas vezes ele não vai te entender. Muitas vezes você quer falar e ele não vai te escutar. Porque o temperamento dele não é de ouvir. Ele não é um bom ouvinte. Ele é tato. Então, assim, quando você começa a entender as personalidades, quando você começa a entender os temperamentos, você começa a ter uma relação melhor. Aí que entra o conhecimento manual mesmo. E aí que entra você entender que o desaforo que ele te fez, você vai dormir com aquele... Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. No passado, uns 10 anos atrás, meu marido fazia as coisas pra mim, eu passava a noite inteira pensando naquilo, eu ia trabalhar pensando naquilo, eu voltava do serviço pensando naquilo. Eu não libertava ele. Ele dormia, ele roncava, ele ia trabalhar, chegava e não tinha nem lembrado que tinha falado mais, mas eu queria ter uma DR. Exatamente. Eu queria colocar tudo pra fora. Aí ele fala, mas o que eu fiz? Eu nem falei nada. Você nem lembra. Por quê? Porque na raiva, no ódio, no calor da emoção, você fala coisas que você nem lembra. E quantas vezes ele perguntou pra mim, sabe assim, ele falou, mas você falou isso? Eu falava assim, imagine que eu ia falar isso. Por quê? Foi o seu inconsciente que falou, não foi o seu consciente. Porque na hora da raiva, quem fala não é você. Você incorpora, não é você, não é o seu eu de verdade. Então, assim, é preciso respirar. Sai do ambiente. Porque chega a partir para a parte de agressão física. E aí que se perde todo o respeito de uma vez. Controle, né? E principalmente na frente da... A Brígida diz que ela também. Eu também. Quem nunca? O meu marido é mestre. A gente briga, nem briga, né? Porque eu brigo sozinha. Agora não mais, porque eu tenho minha terapeuta que me deixa muito plena. Mas assim, eu falava assim, você fez isso pra mim, você falou isso. Aí ele, eu nem lembro o que eu fiz, eu não lembro totalmente café da manhã. Você quer que eu lembro o que eu falei pra você? Então, assim, a gente não se deixar magoar por coisas desse tamanho, gente. Que às vezes, ó, a gente tem umas atitudes, e eu me coloco, primeiramente, que a gente faz uma bola de neve. E o negócio é isso. É desse tamanho, mas a nossa cabeça é tão grande que hoje eu vendo a atitude do meu filho, que ele foi emburradinho, enjoadinho. A gente faz isso. Eu tenho 36 anos, eu não tenho mais 11. Meu filho pode, ele tem 11. Aí eu vou, explico com todo carinho. Mas às vezes a gente... Ai, assim, ela fez isso comigo. E a pessoa só estava num dia mal. A pessoa só estava num dia mal, gente. A pessoa não é isso. Então a gente tem que ter esse controle da nossa mente. E do que a gente vai fazer com o que fazem com a gente, né, Ciro? É isso, e a gente escolheu, né, Brígida? Você não escolheu casar? Você não escolheu ter alguém, um companheiro do seu lado? Você escolheu. Então, assim, você não procurou saber como era o temperamento dele. Você só se apaixonou, muitas vezes grudou,
E ficou. Falou, é esse cara que eu quero pra mim. Mas no treinamento... Isso. Mas no treinamento lá do namoro, você foi deixando muitas coisas passar. Você foi deixando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Você estava encantada pelo seu filtro. E aí você passou. Casou, tem família, responsabilidade. Então, procure entender como o seu companheiro funciona. Tem um livro que é as 5 linguagens do amor, que para o relacionamento vai ajudar muito com você mesma. Mas principalmente, eu vou dar uma despertada no pessoal, Amanda, na minha fazer quinta-feira, que eu tô preparando um conteúdo para sacudir. Ou você transforma ou você transforma. E quem quiser participar, Nandi, eu vou fazer uma aula gratuita na segunda-feira, às 19 horas, no Zoom, gratuita mesmo, tá bom? Vai ter muita coisa. O convite lá, viu? Eu não falo aqui no aberto, porque tem umas coisas pesadas, então eu só falo no fechado, tá? Só para quem realmente quer acordar para a vida. Já viu? O convite do Zoom tá no seu link da bio? O convite do Zoom? Não, só mandar eu quero no meu direct, que eu mando, é fechado, é um grupo fechado do WhatsApp. Porque, assim, o que eu passo lá, eu não passo no aberto, porque tem umas coisas bem pesadas mesmo, para quem quer se transformar, entender como funciona a realidade, entender o que há por trás da mídia, tem umas coisas, assim, muito pesadas. Então, assim, para quem quer viver uma vida de verdade e sair dessa vida de mentira, né? E, assim, gente, vocês vão ficar com raiva, vocês vão ficar com ódio, para de guardar. Pega um travesseiro e soca ele. Você quer dar no marido, você tá com raiva dele? Não guarda rancor, não, sabe? Pega lá, despeja, fala, ó, raiva, eu te aceito, vem em mim, vem em mim. Esgota, depois absorve, fala, agora já foi. É melhor do que você soltar palavras e acabar com o relacionamento. Então, assim, é preciso você acordar e falar, a gente não tem o amanhã. O amanhã vai ser o agora de novo. Então, assim, sabe, eu falei ontem e vou repetir. Aquela casa que tá com uma rachadura e você fica deixando. Você deixa. Ela vira o quê? Ruína. O carro que você não leva para fazer uma manutenção, você deixa. Aí ele dá uma batidinha, o motor começa a fundir, ferrou. Vai ficar muito mais caro depois que ele estragou o orçamento do que você resolver o problema que ele estava te dando, porque já a vida dá sinais, mas você foge. Verdade. Amiga, eu desativei os comentários, estava tudo em cima do seu rostinho lindo, tá? Daqui a pouco eu ativo de novo. Gratidão, mas não tem problema, pode deixar as meninas comentar. Então, assim, é preciso você parar e refletir, você só tem o agora. Tem coisa que você não faz porque o seu ego é muito grande. Às vezes tem alguém esperando só uma ligação sua. Por uma ignorância e um ego grande, você não tá falando mais com aquela amiga. Que às vezes cobrou de alguma coisa mal interpretado numa conversa que o sangue estava quente. Porque foi a criança interior que falou mais alto. Então, quem está esperando sua ligação hoje? Quem está esperando uma palavra? Está brigado com o filho em casa? Ele fez alguma coisa que você não gostou? Você sabia que só se você chegar e pedir perdão, que não é para você, mesmo você... Você sabia que o ato mais nobre é você pedir perdão, mesmo você não estando errado? Porque a outra pessoa, muitas vezes, se compadece. Por que você está fazendo isso? Porque eu sei que não sou eu que estou errado, mas eu peço perdão porque eu não quero romper o meu laço com você. Então, assim, eu já fiz isso. Porque eu falei, se o Espírito está em mim, está nele, e se Deus está em mim e está em você, eu não posso desejar o mal a você e não posso ficar com empecilho com aquele que está próximo de mim. Porque não vai fluir. O que eu vejo em você é o que eu vejo em mim. A vida não é espelho. Se eu tô vendo que o meu marido é rabugento, aonde que eu tô produzindo isso? Porque você acredita que vem da família. Você vai falar, não, é porque tá no sangue, é instinto. Mas o que você tá deixando de fazer porque aquilo está se reproduzindo? Porque a sua realidade é criada pela sua mente, pelo seu inconsciente. Então você precisa começar a limpeza hoje. Será que você não está consumindo conteúdos que está trazendo essa realidade que você está tendo? Você não está vendo muita novela que tá marido traindo mulher, relacionamento com a filha,
E você está trazendo o inferno para dentro da sua casa pelo seu inconsciente e você não está sabendo? É verdade, Presta a gente nem sabe. está consumindo. Será que você não está entrando em conversas paralelas e fofoca da vida de outra pessoa e está trazendo aquele problema agregado na sua? Será que você não está trazendo para dentro da sua casa? Porque a partir do momento que você dá atenção para aquela amiga que está falando que o marido da colega está saindo com um homem, o seu inconsciente não está pegando aquilo para ele para reproduzir na sua realidade, e daqui a pouco aquela história que você colocou tanto foco começa a apresentar parecidamente na sua vida. Para pensar. Começa a estudar. Começa a parar de ver lixo, ilusão. Você precisa sair do ritmo hipnótico da maioria da manada, 95% controlado pela mídia. E volta para a realidade. Lá na Bíblia diz: transformai pela renovação da sua mente. O meu fardo é leve e suave, você carrega os problemas todos com você. Porque você fica martelando e carregando. Se você não vê solução pro problema do outro, você não tem capacidade de resolver, por que você está carregando com você? Ó, eu vou falar uma coisa simples aqui. Você tem uma pessoa da sua família que tem um câncer, você está desesperado. Você tem a capacidade de curar essa pessoa? Não. Você pode fazer o que por essa pessoa? Você vai levá-la no hospital. Você vai amenizar a dor. Você vai trazer medicamentos para ela. Você vai favorecer ela de alguma maneira. Mas apavorar, ficar falando que ela vai morrer a qualquer momento. Ai, fulano tá passando mal. Ai, você viu? Ai, não sei o que lá. Nossa, olha como é que tá. Ai, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Ai, sabe, Mandy? Infelizmente, a maioria da população é assim. Ai, coitadinha dela, olha como ela tá. Então, assim, você começa a colocar rótulos naquela pessoa, além de você estimular e falar, não, você é filha amada de Deus. Você precisa recuperar as suas células. Você precisa ter paz. Não vai ser eu que vou trazer. Porque a pessoa já está passando por uma situação tão difícil e o outro vai lá só para apanhar. Mostrar para ela que assim, eu, né? Se fosse no meu caso, eu faria o melhor para a pessoa. Olha, eu tô aqui para te ajudar, vou te levar no médico para você realmente ter sua recuperação. É o mínimo que a gente pode fazer. E não a gente encher a cabeça da pessoa com mais desânimo, né? Que foi até o que aconteceu comigo, né? Então, eu até comentei nos stories aí que uma pessoa falou para mim: ah, não, mas você tá passando por isso? Porque você tinha que passar mesmo. E é Deus que tá fazendo isso com você. Então, assim, tomem cuidado, gente, com o que a gente fala para as pessoas, né? Eu tive uma amiga muito querida que ela estava passando por um momento muito difícil, gente. E às vezes a gente é usada por Deus e a gente nem sabe. E eu percebi que ela não estava bem. Aí eu falei para ela, falei, Lili, eu vou te visitar para a gente conversar, né? E aí não, até expus, né? O nome dela. Mas eu visitei essa minha amiga e a gente conversou. Eu fui uma outra amiga minha, a gente chorou por ela, tal. Foi um momento assim mágico. E no outro dia ela me relatou. Ela falou, Amanda, se vocês não tivessem vindo aqui, talvez eu tinha feito alguma coisa contra mim, né? Então, às vezes, uma palavra que você fala com uma pessoa, sabe? Dê o seu melhor. Se você vê que um amigo não tá bem, tá de cabisbaixo, pergunta, como que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Às vezes seu marido não tá legal, fala, o que que você tem? Você tá, né? Você quer sair, quer fazer alguma coisa diferente? Conversem com as pessoas. Porque a nossa energia ela pode transformar a vida de alguém, mas as nossas palavras também podem destruir uma pessoa. Então, eu acho que de tudo que a gente falou, o recado geral seria isso, né, Sil? Que é o que você falou muito para mim. Vigiem as suas palavras. Acho que a gente vigiar o que a gente fala primeiro sobre a gente, né, Sil? Às vezes eu vou falar alguma coisa, eu já me corrijo. Hoje eu estava falando com um amigo meu, eu falei, eu não sou, porque eu tô fazendo uns cursos aí de finanças, né? Aí eu falei, eu não sou muito boa em finanças. Quer dizer, eu sou boa em finanças, eu só preciso desenvolver esse lado. Então, assim, não se rotulem. Falem coisas boas de vocês. Eu sou boa nisso, eu só preciso me desenvolver um pouquinho mais. E depois falem coisas boas das pessoas que estão ao seu redor. Vou até ativar os comentários. Falem coisas boas das pessoas que estão ao seu redor, porque muitas vezes elas precisam só de uma palavra, né? Você vê a pessoa com seu filtro, né? Você vê com seu filtro e a pessoa te vê com o filtro dela.
Então não é porque ela tá falando aquilo pra você que é a realidade, a sua realidade, você precisa aceitar. É o filtro que ela tem de você. E quando você Uhum. começar a querer julgar alguém, entenda que é o seu filtro, porque você está vendo nela aquilo que o seu filtro está mostrando. É Isso é muito verdade. importante. Outra coisa, Média, muito legal. Legal não, né? Ruim, na verdade. As mães começam a colocar pavor nos filhos. Dá uma febre e já começa a aumentar o negócio. Nossa, meu filho tá isso, porque eu acho que é isso, porque eu vou levar para o hospital, porque senão vai lá, e lelele, já começa a deixar a criança ansiosa. A criança acha que ela perdeu o piripaque e ela vai morrer. Gente, Eu calma. sou muito Controla. disso. Tem que tomar cuidado. Quando meu filho tá com febre, geralmente se ele tem febre e a maioria das vezes ele vomita, ele passa mal. Por quê? Porque a gargantinha dele fecha e aí infecciona, né? E quando acontece isso, ele chora, ele fica desesperado. Aí, mãe, eu tô mal. Aí eu falo, não, fica calmo. Eu por dentro tô assim, ai meu Deus, menino doente. Mas eu falo pra ele, não, fica calmo, você vai ficar bem, vai tomar um remedinho. Então eu tento colocar toda a calma do mundo nele, mesmo que eu já chorei, já aconteceu dele ficar muito doente. E aí eu chorar, tal, mas sempre escondido dele. Na frente dele, não, tá tudo certo, ele vai ficar bem, vai só tomar um remedinho, sabe? Porque a gente estava o desespero da criança à toa, né? E todas as doenças vêm da nossa mente. Então, assim, o que está causando isso? Será que ele ficou com a garganta doente porque ele sentiu vontade de chorar ou de falar? Alguma coisa estava incomodando ele, não expressou? Será que ele não ficou doente porque você estava trabalhando demais e ele queria chamar a sua atenção como mãe, fica, e ele não conseguiu? Então era uma maneira de chamar a atenção para ficar com ele? Então, assim, a nosso inconsciente burla e ele faz milhares de coisas para que você não siga o caminho correto e faça um desvio, porque ele quer te proteger. Ou para trazer aquilo que faz o bem para ele. Então, isso é muito interessante. Se tudo começa na mente, é preciso saber se for recorrente essa dor de garganta, trabalhar, né, isso, o que é que ele está querendo transmitir com essa sensação. E eu vou falar uma coisa muito importante aqui, sabia que a maioria das alergias de pele é por contato? Ou separação dos pais, ou porque você perdeu alguém muito querido, um luto. Então, esse rompimento de laço, porque o tecido, né, da pele é, é um dos maiores tecidos do corpo. Então, assim, de contato. Então, você já sente. Ou você fica com prurido, muitas vezes assadura, assim, tem muita coisa. Então, é bom Uhum. você vai entender como você funciona, sua mente funciona, vai esclarecer muita coisa, você vai procurar ajuda para resolver a raiz do problema, não para secar o gelo. Porque não se acostume com isso. Não é normal viver no inferno. As pessoas acostumaram, né? Se acostumaram que trazer a normalidade aquilo que não é normal. Quando elas veem uma pessoa que está mais tranquila, uma pessoa que tá, para elas a pessoa é um ET. E na verdade é o contrário, era para ser assim. Depois da pandemia piorou ainda, né? A crise de ansiedade de ficar muito quieto, muito em casa, tanto as crianças como os adultos. Mas dá uma atenção para você, né? Dá uma atenção, olha para essa criança, o que está acontecendo? Que sinais ela está me dando, né? Que sinais eu estou tendo de mim? Permita-se sentir o seu corpo. O seu corpo te dá sinais que a sua mente pede socorro. Lembre-se sempre disso. Olha lá, exato, medo de separação, medo de morte. Olha lá, é bem isso mesmo. Quando você começa a ligar os pontos, você vê que se encaixa ali todo o quebra-cabeça e que você merece ter uma vida que vale a pena ser vivida, sair dessa ilusão, mas você vai ter que pagar o preço, porque quando você começa a ficar normal e viver a sua realidade, as pessoas vão achar que você está diferente. Porque elas não têm a Exato. mesma vida que você tem, porque você acordou. Muitos estão dormindo, eu falo que são zumbis ainda. São mortos-vivos, infelizmente. Então, É forte, mas diz, é verdade. novamente na Bíblia diz: acorda tu que dormes. Acorda para a realidade. O que você está deixando entrar na sua casa? O que está entrando nos seus olhos, que é a janela da alma, nos seus ouvidos, e o que sai da sua boca? Porque se a sua palavra tem poder, você está fazendo o quê? Você está abençoando a sua vida, os seus filhos, a sua casa, o seu marido? Ou você está amaldiçoando o seu trabalho, a sua vida, a sua casa, sua saúde? Pensa bem, faz sentido. Se faz Faz sentido para mesmo. você. Não Faz adianta mesmo. nada. Você congrega, chega e faz tudo errado em casa. É verdade.
E ontem eu estava vendo uma analogia daquela passagem que fala assim, né, não seja morno, né? Seja frio ou quente. Se for morno, eu te vomito. E aí a menina que fez essa analogia, ela estudou essa palavra e ela vem dos nossos ancestrais, né? E lá, nesse lugar que eles moravam, não existia água potável. A água era péssima. A água era uma água suja de esgoto. E ela era morna. E as pessoas que tomavam essa água, elas vomitavam, porque a água era morna e era horrível. Então, ou eles tinham que tomar uma água gelada, que eles tinham lá numa fonte, ou eles tomavam água quente, porque aí eles conseguiam purificar essa água. Então, quando a gente fala de não seja morno, seja quente ou frio, é o seguinte, a analogia que ela fez foi muito linda. É de você ser assim com as pessoas que passam na sua vida. Muitas vezes a gente acha que é só religião, né? Ai, não, é morno ou quente com Deus. É com as pessoas. Você não pode ser morno com as pessoas. Ou você ajuda, ou você não ajuda aquela pessoa naquele momento. Ou você vai ser quente ou você vai ser frio. Eu achei muito legal. E a gente precisa ser quente, a gente precisa ajudar as pessoas. A gente precisa trazer uma pontinha de esperança, a gente precisa ser luz nesse mundo que está tão confuso. Depois da pandemia, muitas pessoas sofrendo de ansiedade, de crise de ansiedade, crise do pânico, depressão, pessoas influentes que eu conheço, gente, que tiveram depressão, sabe? Não quiseram levantar de uma cama. Quantas pessoas se suicidaram nesse período? Talvez não faça tanta diferença, porque a gente não conhece ninguém, né? Mas eu conheço pessoas que estiveram à beira de se matar, eu conheço pessoas da minha família, pessoas que tentaram se suicidar, foram internadas. Mas se a gente consegue voltar um pouquinho e ajudar essas pessoas, né, Sil? Com uma palavra diferente, com um gesto, seja você levar um chocolate para um amigo que você vê que não está bem, você pode evitar esse tipo de problema. Então, assim, eu quis trazer a Sil para cá para contar para vocês o quanto que está sendo diferente para mim, o quanto que essas terapias estão me agregando muito. E eu queria saber de vocês, né? Se a Sil me permitir, que a Sil nem está sabendo disso. Se vocês gostariam, se alguém aqui gostaria de conhecer o trabalho da Sil. E aí eu queria perguntar para a Sil se ela não tem algo especial para as meninas que estão aqui acompanhando essa live, porque depois eu vou soltar nos grupos, Sil. Então, se tem algum, sei lá, algum desconto especial, algum bônus, alguma coisa a mais que você poderia oferecer para as meninas que te procurarem para cuidarem de si, né? Cuidar da sua mente, cuidar das relações com a sua família, porque fez muita diferença para mim e eu quero que faça diferença para as meninas. Tenho sim, igual eu falei, agora na segunda-feira, às 19 horas, eu vou fazer uma aula no Zoom muito pesada para quem realmente quer se livrar disso, para quem quer dar um basta. Porque é preciso tomar uma decisão, é preciso querer mesmo de verdade, é preciso acordar. Então, para você que quer se libertar, essa aula vai ser esclarecedora. Se você é criança, você vai crescer. Porque a gente tem a nossa criança que domina. Você vai crescer. Se você já é adulto, você vai absorver com uma rapidez maravilhosa. Mas não há como não sair transformado de lá, tá? Então, assim, vai ser uma reunião no Zoom. Vocês precisam acreditar que numa coisa. Para de achar que as coisas que é gratuito não tem valor. Porque o universo, quanto mais você dá, mais ele te tira. Quanto mais você dá coisas boas, mais ele te tira tristeza, mais ele te tira mágoa, mais ele te tira doença, entendeu? E quanto mais você divide seu conhecimento com os outros, ele multiplica o seu. Quanto mais você ensina, mais divide o que você tem dentro de você, você é multiplicado o seu conhecimento. Por quê? Porque você transmitiu para outras pessoas, que vão transmitir para outras pessoas, e vão salvar a vida de outras pessoas. Quantas mães numa crise de ansiedade não quis matar o filho? Então, assim, isso é sério, não é brincadeira. E a gente vê todos os dias as pessoas vivendo como nem animais, eu posso dizer, porque muitas vezes o que o humano faz com seus filhos, os animais não fazem. Uhum. Então, eu tô falando isso para tocar mesmo no coração das pessoas que querem ter uma vida que vale a pena. Para parar com aquela brigalheira dentro de casa, sabe? Para parar de falar para a criança assim,
vai lá no banheiro que agora eu preciso conversar. Porque a criança fala, ah, você não manda fulano ir pro banheiro pra você conversar com o seu marido, não? Não. É estranho. Pra criança é normal. Porque ela fica trancada lá escutando os pais discutir. Sabe? No Uhum. último dia das crianças, porque eu dou catequese, eu acho que eu já comentei isso, não sei se eu falei pra você. Eu perguntei o que elas queriam ganhar. Algumas crianças falaram que queria bicicleta, outra falou que queria boneca, mas diferente, porque já tinha uma coleção. E a outra falou para mim que só queria ter paz na casa dela, porque brigavam todos os dias. Então, ó, da onde vem isso? Ansiedade. A Sim. ansiedade. Que é Quem o está faz, assistindo né? que a Amanda vai deixar gravada, pode deixar aí embaixo, Amanda, no comentário da live, porque você vai fazer um collab comigo depois que encerrar. Ela vai ficar no seu perfil e no meu. Sabe quando você faz o collab da publicação? Uhum. Sim, E sim, aí, aí eu deixo aqui. Eu deixo para as aí meninas. quem colocar aqui, eu É, quero, vai eu virar, vai que ter que está me enviar. ajudando da equipe para Fica colocar o pra link, gente. tá? Não, eu falo para na aula gratuita do Zoom, na segunda às 19 horas, quem colocar assim, eu quero participar, porque eu quero ter uma vida nova, eu tô cansada de viver nesse inferno, pode colocar lá só eu quero nos comentários no final dessa live, que aí o pessoal da equipe manda o link do grupo pelo direct, que é o pessoal que tá me ajudando, tá bom? Perfeito, Sil. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu fico muito feliz, porque todas as vezes que eu entro aqui, sabe, pessoas me procuram no privado para atendimento, pedindo socorro, pedindo ajuda, e é isso que faz a diferença e que faz a vida da gente valer a pena. É porque hoje as pessoas estão precisando, né? Que nem eu falei para você. Eu falei, eu vou fazer essa live, vou contar do meu relato, porque muitas vezes as pessoas às vezes não entendem o que é, né? O que é ansiedade, o que é ser ansioso, quais são os males que pode trazer. Porque às vezes a gente fala, ah, não, eu sou ansiosa mesmo. E a minha vida é assim. Não, não precisa ser assim, né? A gente tem que viver uma vida plena, uma vida feliz com o que a gente tem hoje e buscar ali, ferramentas para ir melhorando, né, Sil? Para a gente poder ter uma vida melhor, ter uma vida com a nossa família. Então, assim, Você não eu, acredita, depois você fala assim, que vida é essa, gente? Onde que eu tava que eu não sabia que existia? Né? exatamente. Eu sou a prova viva que eu sempre me intitulei muito assim. Ah, eu sou assim, eu sou muito ansiosa, eu sou muito agitada e tá tudo bem. Mas hoje eu percebo o quanto eu tô mais tranquila, o quanto eu tô mais calma, o quanto eu consigo raciocinar antes de dar uma resposta pro meu filho, o quanto eu consigo raciocinar antes de dar uma resposta pro meu marido. Às vezes eu quero, né? Que nem hoje, é um caso típico. Veio uma moça aqui em casa dar uma geral, né? E aí eu cheguei e meu marido tá lá trocando um encanamento da cozinha. Conclusão, do jeito que ela limpou, ele bagunçou. Se fosse a Amanda ansiosa e nervosa, ia já chegar falando um monte, né? Ai, você sujou tudo, ela limpou, você sujou. Mas não, deixa lá, ele vai fazer a sujeira. Eu falei, ah, tudo bem, troca aí, depois eu organizo. Então é isso, é a gente ter controle do que a gente fala e da hora que a gente fala, né? Porque tudo tem sua hora. Então, assim, Sil, eu agradeço muito, muito por você ter participado. Passaram muitas meninas aqui. Eu tenho certeza que cada uma pegou sua parte. Quem não pegou, vai assistir o replay, porque, gente, a gente falou sobre emoções. Quem tem coração, quem tem cabeça e pensamento, assiste depois. Porque precisa, a gente precisa controlar nossas emoções, tá? A Sil vai fazer uma live na segunda-feira, às 19, né, Sil? Na No Zoom, verdade, né? é fechada, tá? É fechada. Tá. É fechada porque o assunto lá já é um pouco mais aprofundado e ela não tem como trazer aqui. É só para quem realmente quer uma transformação, assim como eu tive. Então, eu vou deixar aqui. Aí é só comentar. Eu quero transformação. Pode ser assim, Sil? Pode. Ou só eu Eu quero, que a gente quero. vai, o pessoal da E equipe aí a manda gente para mim. vai entrar em contato e vai mandar o link para vocês. Participem. Vocês sabem que eu só indico coisas que eu acredito. E eu não estaria aqui com a Sil se eu não acreditasse no trabalho dela. Se eu não acreditasse que o que ela fala transforma, tá? Às vezes a falta de conhecimento faz a gente criar um pré-conceito das coisas que a gente ainda não ouviu falar. Mas eu deixo aqui o meu pedido. Ouçam o que a Sil tem a dizer, porque tem coisas que vocês não conhecem, que eu não conhecia. Mas que quando vocês começarem a praticar, vocês vão ver mudança no dia a dia, na qualidade de vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar.
Sil, obrigada, meu amor, mais uma vez por estar aqui com a gente. Oi, Obrigada. gratidão. Obrigada às meninas que ficaram até aqui. Eu honro a vida de cada uma de vocês. Nós não somos nenhum influencer com milhares de seguidores ainda, assim, que eu posso dizer milhões, mas eu honro a vida de você, Deus, um tempo tão especial, porque não existe nada. Como o japonês diz lá no provérbio dele, quem perdeu dinheiro, perdeu algo. Quem perdeu tempo, perdeu a vida, perdeu tudo. Então, assim, gratidão mesmo por você estar aqui. Ganharam a vida aqui, né? Um Ganharam beijo. muito. Beijo, obrigada, meninas. Obrigada, viu? Beijo, beijo, Sil. Obrigada também, tá?